Ei, você consegue adivinhar de que curso eu estou falando em 30 segundos? Primeira dica: o termo que dá nome ao curso foi criado apenas no final da década de 60. Segunda dica: no Brasil, é um dos mercados de trabalho com maior investimento. E terceira dica: o curso é muito famoso pela possibilidade de trabalho remoto. E aí, adivinhou? É claro que eu estou falando da engenharia de software. Se compararmos com o corpo humano, o software é como o cérebro do computador. Ou seja, ele é um conjunto de componentes lógicos que otimiza e realiza processos. Desde o aumento das capacidades da computação, as tarefas que o software vem se propondo a realizar vêm se tornando mais complicadas, o que fez com que em 1968 o termo engenharia de software surgisse. Hoje em dia, tudo tem um software por trás. Ele está presente em aplicativos, jogos, sistemas de localização, caixas de banco. É só pensar. Está pensando em tecnologia? Provavelmente é um uso de software, fazendo com que essa seja uma das áreas mais abrangentes de toda a engenharia. Mas o que exatamente se faz sendo engenheiro de software? A engenharia de software pode ser resumida como uma experiência desafiadora e fascinante ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que ser engenheiro de software tem uma atribuição que é o desafio de uma ideia. Você tem uma ideia, uma concepção de um software, de um aplicativo, e aí você vai pegar e vai transformar isso numa realidade. Só que essa transformação, ela contém uma série de atividades importantes. A primeira delas é você interagir com aquelas pessoas que vão executar, que vão utilizar o seu produto, o seu software. Então, essa fase chama-se de análise de requisitos. A segunda fase, uma vez obtida a fase de análise de requisitos, é o design do software, propriamente dito, onde você vai efetivamente projetar como o software vai funcionar. A terceira fase é a fase que compreende o desenvolvimento, a programação. Você vai ver a plataforma de programas que você vai usar, a linguagem de programação e assim por diante. A quarta fase é a fase de testes, onde todo o software vai ser testado e comparado com a análise de requisitos anterior que você especificou lá atrás. Depois da fase de testes, vem a fase de documentação, onde é elaborada toda a documentação do software para que ele seja utilizado e para que você também guarde as versões do software, as evoluções, etc. Essas são algumas das atribuições do engenheiro de software. Agora, depois da documentação, você tem a parte muito importante também, que é a parte de manutenção. A parte de manutenção é a sustentação desse software. Existem 3 tipos de manutenção. Existe a manutenção evolutiva, a manutenção legal, de natureza legal, e a manutenção corretiva. Todo software é feito por humanos, obviamente, então significa que tem erros. Então você tem a manutenção corretiva para corrigir os erros, você tem a manutenção evolutiva, que são as novas condições que surgem ao longo da vida do software, novos recursos tecnológicos, então isso entra na manutenção evolutiva. E a manutenção de natureza legal é quando existem fatores externos ao software, como por exemplo, o governo publica um novo cálculo de juros, um novo cálculo de imposto sobre operações financeiras, etc. Aí você tem que fazer a manutenção de natureza legal. Depois disso, há uma necessidade muito importante do engenheiro de software interagir com todas as equipes de múltiplas especialidades que ajudaram a desenvolver o produto. Então você tem a parte de comunicação, você tem a equipe de desenvolvimento, os programadores, os analistas, os usuários do software e assim por diante. Por fim, como existe a manutenção evolutiva, a qual eu me referi, você tem também a questão de inovação. Existem novos recursos de tecnologia que ao longo da vida do software vão aparecendo e você, como engenheiro, tem que ficar atento a essas novas inovações que vão acontecendo e procurando incorporar isso na vida do software. Lembrando sempre que o tempo de desenvolvimento de um software é muito menor do que o tempo de vida dele. Então, quanto mais aprimorada for a fase de desenvolvimento, melhor para a longevidade da vida do software. Muito obrigado. Cursar engenharia de software na UNB é uma experiência única, porque além da excelência acadêmica, você possui a possibilidade de cursar disciplinas de outras áreas de conhecimento, desde a área clássica de engenharia, contendo física, cálculo, a outras áreas do conhecimento humano, como anatomia, linguagens, até humanas. Além disso, cursar na UNB oferece a oportunidade de se cursar em uma federal, como a qualidade de excelência do corpo docente e a integração entre sociedade e universidade nos projetos de extensão, enriquecendo ainda mais a sua formação.